E se a humanidade tivesse uma origem muito diferente da que imaginamos? E se a história da criação escondesse um segredo que atravessou milhares de anos? Será que somos apenas seres humanos? Ou será que carregamos a memória de uma antiga queda? Será que somos anjos caídos? Essa pergunta parece absurda à primeira vista, mas quando comparamos alguns textos bíblicos com certas interpretações espiritualistas, surgem conexões que fazem muita gente refletir. Neste vídeo, vamos explorar essas interpretações e entender por que algumas pessoas acreditam nessa hipótese. A Bíblia descreve um conflito extraordinário. No livro de Apocalipse encontramos a batalha entre Miguel e seus anjos contra o dragão. O dragão é identificado como Satanás. Após a derrota, ele é lançado à terra. Mas existe um detalhe curioso. A Bíblia afirma que sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Muitos intérpretes entendem que essas estrelas representam anjos que escolheram seguir a rebelião. A partir desse momento, começa uma nova fase da história da humanidade. Mas, e se essa narrativa fosse apenas uma parte de algo muito maior? O que o livro de Enoque diz? O livro de Enoque, Enoque, que não faz parte da Bíblia na maioria das tradições cristãs, embora seja aceito pela Igreja Ortodoxa Etíope, descreve acontecimentos que expandem passagens breves de Gênesis, especialmente sobre os filhos de Deus e os vigilantes. Entre os principais temas estão: 1. A queda dos vigilantes. Enoque conta que um grupo de anjos chamados vigilantes desceu à terra. Seu líder é chamado Shemiasa, e outro personagem importante é Azazel. Eles desobedeceram a Deus, tomaram mulheres humanas, tiveram filhos gigantes, conhecidos como os Nefilins. Algumas correntes espiritualistas e esotéricas descrevem um antigo conflito associado à constelação de Órion. Segundo essas narrativas, ocorreu uma grande rebelião entre seres de elevada consciência. Após o conflito, um grupo teria sido afastado e iniciado uma nova jornada de aprendizado em outros mundos, entre eles a Terra. Nessa interpretação, nosso planeta seria um lugar de evolução, onde consciências enfrentariam desafios para crescer e transformar suas escolhas. Essa visão não faz parte da doutrina cristã tradicional, mas desperta interesse justamente porque apresenta paralelos com a ideia de queda e redenção. Agora vamos observar alguns pontos que levam muitas pessoas a comparar essas narrativas. Nas duas histórias encontramos uma rebelião, um líder que desafia uma autoridade superior, um grupo que decide acompanhá-lo, uma derrota, uma expulsão, e a terra como cenário importante após esse conflito. Essas semelhanças fazem algumas pessoas se perguntarem: estamos diante de duas histórias diferentes, ou de duas maneiras de interpretar o mesmo tema? Essa é uma pergunta aberta, e diferentes tradições respondem de formas diferentes. Será que somos anjos caídos? Essa talvez seja a pergunta mais provocativa. Algumas correntes espiritualistas sugerem que a humanidade seria composta por espíritos em processo de aprendizado, ligados a uma antiga queda ou afastamento da dimensão divina. Já o cristianismo tradicional ensina que os seres humanos e os anjos são criações distintas. Nessa visão, não somos anjos caídos, mas pessoas criadas por Deus, chamadas à comunhão com Ele. Independentemente da interpretação, ambas as perspectivas compartilham uma ideia central: a possibilidade de transformação. Talvez o mais importante não seja descobrir quem fomos, mas decidir quem escolhemos ser hoje. E se a história estiver incompleta, agora eu quero que você esqueça tudo o que acredita por apenas alguns minutos. E se a humanidade estivesse tentando montar um quebra-cabeça, mas tivesse apenas algumas peças? A Bíblia fala de uma guerra no céu.
Tradições espiritualistas falam de uma guerra entre civilizações. Diversas culturas antigas afirmam que seres celestiais desceram à Terra. Seria apenas coincidência? Ou diferentes povos preservaram fragmentos de uma mesma história? As perguntas que permanecem: por que tantas civilizações antigas olhavam para as estrelas como se sua origem estivesse ali? Por que a constelação de Órion aparece com tanta frequência em monumentos, mitos e tradições antigas? Será que isso revela uma conexão real ou apenas um simbolismo compartilhado? Não temos respostas definitivas, mas as perguntas continuam despertando a curiosidade de estudiosos e pesquisadores. Talvez o maior erro seja imaginar que essa guerra aconteceu apenas em algum lugar do universo. Talvez ela aconteça todos os dias, dentro da nossa mente, entre o medo e a coragem, entre o ego e a humildade, entre o desejo de controlar tudo e a capacidade de confiar. Independentemente da origem dessas narrativas, elas apontam para um conflito que muitas pessoas reconhecem na própria vida. Uma reflexão. E se cair não significasse apenas ser expulso de um lugar, e se significasse esquecer quem realmente somos, talvez o verdadeiro retorno não seja viajar para outro planeta. Talvez seja recuperar aquilo que perdemos dentro de nós. O grande mistério. Imagine por um instante. E se toda essa história fosse uma metáfora para a jornada da consciência? A queda seria o afastamento da verdade. A terra seria o lugar onde aprendemos. E a redenção seria o reencontro com aquilo que nos aproxima do divino. Essa é apenas uma entre várias interpretações possíveis. O importante é refletir sobre o que essas narrativas despertam em nós. Na sua opinião, estamos diante de um evento histórico, de um símbolo espiritual ou de duas histórias que apenas se parecem? Escreva nos comentários. Respeite as crenças de quem pensa diferente, porque o objetivo deste canal é explorar ideias, aprender e refletir juntos. Se este vídeo fez você pensar, inscreva-se no Subconsciente Pineal, deixe seu like e compartilhe com alguém que goste de temas sobre espiritualidade, consciência e os grandes mistérios da humanidade. Até o próximo vídeo.